É quinta-feira à noite. O ar ainda carrega o calor do dia, mas algo mudou. Nas ruas de Jerusalém, há aproximadamente 2000 anos, as lamparinas tremem nas janelas das casas de pedra. O cheiro de pão recém-assado e ervas amargas se mistura com o vento seco que desce das colinas. Em algum lugar nessa cidade antiga e barulhenta, um grupo de 13 homens sobe uma escada estreita em direção a um andar superior simples, com paredes de barro e uma mesa longa no centro. Você não está lendo um relato distante. Você está ali. Sente o peso do silêncio que antecede algo grande. Sente que aquela noite não é comum, mesmo sem entender exatamente por quê. E é justamente aí que começa a nossa história. A Quinta-feira Santa é celebrada todos os anos por centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo. Igrejas se enchem. Rituais são repetidos. Palavras são pronunciadas em latim, em grego, em português, em mandarim. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz e que, quando respondida, muda completamente a forma como você enxerga essa noite. Por que a última ceia aconteceu exatamente na quinta-feira? E o que estava realmente acontecendo naquele jantar que a maioria das pessoas nunca percebeu? A resposta vai muito além de religião. Ela envolve política, cultura, astronomia e uma das estratégias de comunicação mais inteligentes da história humana. E o mais surpreendente é que as pistas estão escondidas à vista de todos, dentro de um ritual que bilhões de pessoas repetem até hoje sem perceber o que estão reencontrando. Antes de chegar à resposta, você precisa entender o contexto. Precisa sentir o chão sob os pés daqueles homens. Porque sem isso, a revelação perde metade da força. Jerusalém, no século I, não era uma cidade pacífica. Era um território ocupado. Soldados romanos patrulhavam as ruas com armaduras de ferro que tilintavam nas pedras irregulares. A tensão entre o poder romano e a população judaica era constante, quase palpável, como uma corda esticada prestes a arrebentar. E naquela semana específica, a tensão era ainda maior. Era a semana da Páscoa judaica, a Pessach, uma das celebrações mais importantes do calendário hebraico, que atraía para Jerusalém centenas de milhares de peregrinos vindos de todas as regiões do mundo conhecido. A cidade transbordava. As hospedarias estavam lotadas. Os mercados operavam sem parar. Os sacerdotes do templo trabalhavam sem descanso, supervisionando os sacrifícios e as purificações rituais. Era o momento de maior fervor religioso e também de maior vigilância política. As autoridades romanas sabiam que multidões agitadas podiam se transformar em revoltas. E é exatamente nesse cenário que você precisa imaginar Jesus e seus 12 discípulos chegando àquele aposento. Homens simples, a maioria deles pescadores e artesãos do interior da Galileia, de mãos calejadas e sandálias empoeiradas. Homens que haviam largado suas redes, seus negócios e suas famílias para acompanhar alguém que falava de uma forma que ninguém havia falado antes. Eles não sabiam, naquela noite, que estavam prestes a participar de uma refeição que seria analisada, pintada, esculpida, debatida e celebrada por mais de 2000 anos. Mas aqui está o primeiro detalhe que a maioria das pessoas ignora. Aquele jantar não era uma invenção nova. Era um ritual com séculos de história. Era o Seder, o jantar pascal judaico, cheio de símbolos, alimentos específicos e perguntas rituais. E Jesus, sendo judeu, sabia exatamente o que cada elemento daquela mesa significava. O pão sem fermento, chamado matzah, representava a pressa da fuga do Egito, quando os hebreus não tiveram tempo de esperar o pão crescer. As ervas amargas lembravam a amargura da escravidão. O vinho, tomado em 4 taças diferentes ao longo da noite, cada uma com um significado distinto, guiava os participantes por uma jornada de memória coletiva, de sofrimento à liberdade.
Cada gesto naquela mesa tinha um endereço histórico. E Jesus estava prestes a reformular tudo isso de uma maneira que ninguém esperava. Mas antes de chegar a esse momento, existe algo que precisa ser dito sobre o dia da semana, porque a escolha da quinta-feira não foi aleatória. E entendê-la é a chave para tudo o que vem depois. Você já parou para pensar no quanto o tempo importa? Não o tempo cronológico, das horas e dos minutos, mas o tempo simbólico, o momento certo, o instante em que uma ação ganha um significado que nenhuma outra hora poderia oferecer. A Quinta-feira Santa não é quinta-feira por acidente. E para entender isso, você precisa conhecer algo que pouquíssimas pessoas sabem sobre o calendário judaico do século I. A Pessach, a Páscoa judaica, começava oficialmente ao entardecer da sexta-feira. Era nesse momento que o cordeiro pascal devia ser sacrificado no templo, que as famílias se reuniam e que o grande ritual de memória coletiva tinha início. Isso significa que a quinta-feira à noite, para os judeus daquela época, já era tecnicamente o começo do dia seguinte. O dia judaico não começava à meia-noite, como o nosso. Ele começava ao pôr do sol. Então, quando Jesus e seus discípulos se reuniram naquela noite de quinta-feira, eles estavam, segundo o calendário judaico, na fronteira entre dois dias. No limiar exato entre o cotidiano e o sagrado. Entre o comum e o extraordinário. E é aqui que a história começa a revelar sua primeira grande camada oculta. Existe um debate fascinante entre estudiosos da Bíblia, historiadores e teólogos que dura há séculos. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas descrevem aquela refeição como o próprio jantar pascal, o seder completo. Mas o evangelho de João sugere que a ceia aconteceu um dia antes da Páscoa oficial, como se Jesus tivesse antecipado o ritual intencionalmente. Essa diferença de um dia parece pequena, mas carrega um significado enorme. Se João está correto, e muitos historiadores acreditam que sim, então Jesus não estava simplesmente participando da Páscoa. Ele estava criando uma nova versão dela. Estava tomando um ritual com 1.200 anos de história e reescrevendo seu significado central, não com palavras doutrinárias ou discursos elaborados, mas com gestos simples ao redor de uma mesa. Pense nisso por um momento. Você quer transformar a forma como uma civilização inteira entende libertação, sacrifício e memória coletiva. Como você faz isso? Com um exército? Com um decreto? Com um livro de filosofia? Ou você reúne 13 pessoas ao redor de uma mesa, pega o pão que todos já conhecem, parte ao meio e diz: a partir de agora, isso significa algo diferente. Aquela ceia foi um dos atos de reinvenção simbólica mais poderosos da história humana. E aconteceu numa quinta-feira à noite, justamente porque o tempo importava. Porque estar no limiar, nem dentro, nem fora, nem antes, nem depois, era a posição perfeita para inaugurar algo novo sem romper completamente com o que existia. Mas tem mais, muito mais. Existe um detalhe naquela mesa que quase todos ignoram completamente e que aparece com tanta clareza nos evangelhos que é difícil entender como passou despercebido por tanto tempo. Jesus lavou os pés dos discípulos. Parece um gesto de humildade, e é. Mas no contexto cultural daquele tempo e lugar, era também um gesto radicalmente subversivo. Lavar os pés era tarefa de escravos. Não de professores, não de líderes, não de profetas, de escravos. E naquela cultura rigidamente hierárquica, onde cada pessoa sabia exatamente qual era o seu lugar na pirâmide social, um mestre que se ajoelha diante dos seus discípulos com uma bacia de água nas mãos estava fazendo uma declaração que qualquer pessoa naquela sala entendeu imediatamente. Pedro, um dos discípulos, recusou. Disse que aquilo não era certo, que não permitiria. E Jesus respondeu com uma frase que ficou registrada nos textos: se eu não te lavar,
não terás parte comigo. Não era um gesto decorativo. Era uma aula prática sobre o que aquele movimento pretendia ser. Era a diferença entre poder exercido sobre as pessoas e poder exercido em favor das pessoas, comunicada não com palavras, mas com água, uma bacia e 2 joelhos dobrados no chão de pedra. E então veio o pão. No jantar pascal tradicional, o matzah, o pão sem fermento, era partido e distribuído como memória do sofrimento dos ancestrais no Egito. Era um símbolo voltado para o passado. Jesus pegou esse mesmo pão, partido da mesma forma que havia sido partido por gerações e gerações de famílias judaicas, e virou seu significado para o futuro. Não mais lembrança de uma escravidão antiga. A partir daquele momento, memória de algo que estava prestes a acontecer. Era como se alguém pegasse uma tradição inteira na palma da mão e a girasse 180 graus, mantendo a forma, mas invertendo a direção do olhar. O mesmo aconteceu com o vinho. A 4ª taça do Seder, a taça da aceitação, a taça que encerrava o ritual e selava a aliança entre Deus e o povo, foi transformada naquela noite em algo que os cristãos repetiriam em todos os continentes, em todos os séculos seguintes, em catedrais de mármore e em capelas de barro, em cerimônias transmitidas ao vivo e em missas celebradas em línguas que ainda nem existiam naquela quinta-feira. E aqui chegamos ao coração da revelação que prometemos no início. O que torna a Quinta-feira Santa tão extraordinária não é apenas o que aconteceu naquela sala. É o fato de que o que aconteceu naquela sala foi projetado para ser lembrado de forma ativa, não passiva. Jesus não contou uma história para ser ouvida. Ele criou um ritual para ser repetido. Disse explicitamente: façam isso em memória de mim. Estudiosos da memória coletiva, como o historiador francês Paul Connerton, mostram que as sociedades humanas preservam suas memórias mais importantes não em livros, mas em práticas corporais repetidas, em gestos, em rituais que o corpo aprende e reproduz quase sem pensar. É por isso que você lembra como andar de bicicleta mesmo sem ter pedalado por anos. É por isso que uma música da infância pode te fazer chorar décadas depois. Jesus, naquela quinta-feira, não criou apenas uma teologia. Criou uma tecnologia de memória. Um mecanismo de transmissão cultural tão eficiente que sobreviveu a guerras, perseguições, divisões, reformas e revoluções durante mais de 2000 anos e ainda hoje é repetido semanalmente por mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do planeta. Isso é inteligência humana e simbólica operando no mais alto nível. Mas existe ainda uma dimensão dessa noite que raramente é mencionada e que muda completamente a forma como você sente o peso daquelas horas. Uma dimensão que tem a ver não com símbolos ou rituais, mas com algo muito mais simples e muito mais humano. Com a traição. Você já esteve numa sala cercado de pessoas que confiava completamente e mesmo assim sentiu que algo estava errado? Aquela sensação fina e desconfortável de que as aparências não correspondiam à realidade? Que por baixo dos sorrisos e das palavras certas existia algo que você não conseguia nomear? Jesus sentiu isso naquela noite. Os evangelhos registram um momento que aconteceu durante a ceia com uma precisão quase cinematográfica. Jesus olhou para os homens ao redor da mesa, homens com quem havia caminhado por estradas poeirentas, atravessado tempestades no lago da Galileia, compartilhado refeições em casas humildes durante 3 anos inteiros, e disse em voz baixa que um deles o trairia antes do amanhecer. O silêncio que deve ter caído sobre aquela sala é impossível de descrever completamente. Os discípulos começaram a se olhar uns para os outros. Cada um perguntou, com gestos ou com palavras, se era ele o traidor. Não porque fossem ingênuos, mas porque a pergunta sobre a própria lealdade, quando feita em voz alta, tem o poder de abalar até o mais convicto dos homens. Judas estava sentado àquela mesa.
comia o mesmo pão, bebia o mesmo vinho e sabia o que havia combinado com os sacerdotes do templo por 30 moedas de prata. Uma quantia que, segundo os historiadores, equivalia aproximadamente ao valor de um escravo no mercado daquela época. Não era uma fortuna. Era um preço baixo para um ato que moldaria o curso da história ocidental para sempre. Mas aqui está o detalhe que a maioria das narrativas deixa escapar. Jesus sabia, e mesmo sabendo, não impediu. Não expulsou Judas da sala com raiva. Não chamou os outros discípulos para contê-lo. Segundo o relato de João, chegou a dizer ao próprio Judas, de forma velada, que fizesse o que tinha a fazer e que fizesse logo. Como se aquela traição não fosse apenas um crime a ser evitado, mas uma peça dentro de algo maior, que precisava acontecer para que o restante da história se completasse. Isso não é romantismo, não é a glorificação do sofrimento. É algo muito mais perturbador e muito mais humano do que isso. É o retrato de alguém que entendia que certas escolhas, mesmo as mais dolorosas, não podem ser feitas por outra pessoa. Que a liberdade de agir, mesmo de agir mal, é parte inseparável do que significa ser humano. E é aqui que a narrativa da Quinta-feira Santa deixa de ser apenas história religiosa e se torna algo que diz respeito a qualquer pessoa, em qualquer tempo. Porque todos nós já estivemos naquela mesa. Não literalmente, mas no sentido que importa. Todos nós já partilhamos pão com alguém que depois nos decepcionou. Já confiamos em alguém que escolheu um caminho diferente. Já sentamos ao lado de pessoas que, por dentro, já haviam tomado decisões que mudariam tudo. E a maioria de nós não soube lidar com isso com a mesma inteireza que aquela cena registra. Depois que Judas saiu, a noite continuou. O vinho foi distribuído, as palavras foram ditas, e então o grupo desceu as escadas, cruzou as ruas de Jerusalém, iluminadas pela lua cheia da Páscoa, e foi até um jardim chamado Getsêmani, do outro lado do Vale do Cédron, aos pés do Monte das Oliveiras. E ali, entre as oliveiras antigas e o chão frio da noite, aconteceu algo que os pintores raramente pintam e os pregadores raramente enfatizam com a força que merece. Jesus pediu para que aquilo não acontecesse. Não era um herói de mármore, impassível diante da própria sorte. Era um homem com joelhos na terra, suando em angústia, pedindo que o peso daquele momento fosse tirado dele. Os evangelhos usam palavras que descrevem agonia real, tensão física, o tipo de medo que não tem nome, mas que qualquer ser humano que já esperou por algo inevitável e terrível conhece muito bem. Isso importa. Importa, porque retira qualquer camada de invulnerabilidade da história e a coloca de volta onde ela sempre pertenceu, no território da experiência humana. Na zona onde a coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de continuar apesar dele. E então, os soldados chegaram. E Judas chegou com eles. E a noite de quinta-feira terminou da única forma que uma noite daquele peso poderia terminar, com o fim de uma era e o início de outra. O que aconteceu nos dias seguintes é conhecido. Mas o que aconteceu naquela sala, naquela mesa, naquela quinta-feira à noite, ficou vivo de uma forma que pouquíssimos momentos da história conseguiram permanecer. Ficou vivo no pão partido toda semana, em milhares de igrejas em todos os continentes. Ficou vivo no gesto de lavar os pés, que ordens religiosas repetem com água real e joelhos reais até hoje. Ficou vivo nas pinturas, sendo a mais famosa delas a de Leonardo da Vinci, que passou mais de 3 anos trabalhando naquela imagem no refeitório de um convento em Milão, tentando capturar em tinta e pigmento o exato instante em que Jesus anunciou a traição, e o rosto de cada homem ao redor da mesa respondeu de uma forma diferente. Ficou vivo, acima de tudo, porque aquela noite ensinou algo que transcende qualquer fronteira religiosa ou cultural. Que os momentos mais importantes da vida humana raramente chegam com fanfarras.
Chegam numa quinta-feira à noite, numa sala simples, com pão comum e vinho ordinário. Chegam no meio de conversas entre pessoas comuns que não sabem ainda que estão participando de algo que será lembrado para sempre. Chegam no limiar, naquele espaço entre o que era e o que está prestes a ser. E chegam com uma pergunta que nunca perde a força. O que você faz com o tempo que tem, com as pessoas ao seu redor e com os símbolos que herda? A Quinta-feira Santa não é apenas uma data no calendário cristão. É um espelho. E quando você olha para ele com atenção suficiente, não vê apenas 13 homens ao redor de uma mesa antiga. Você vê a estrutura de toda a escolha humana importante, a consciência do que está por vir, a liberdade de agir mesmo assim, e a decisão de deixar algo que dure mais do que você. Isso é o que estava oculto naquela noite. Não um segredo sombrio, não um mistério cifrado, mas a inteligência profunda de alguém que entendeu que a melhor forma de mudar o futuro é criar um ritual tão simples e tão poderoso que as pessoas continuem repetindo século após século, até que o significado viva dentro delas, antes mesmo de ser explicado. E funcionou. 2000 anos depois, você está aqui, pensando naquela quinta-feira à noite. Se este vídeo te fez enxergar a Quinta-feira Santa com olhos novos, deixa o seu comentário aqui embaixo. Queremos muito saber o que você achou e o que você já sabia sobre essa noite. Se você curtiu, aperta o like agora. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias como essa. E se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho, porque toda semana tem um novo vídeo esperando por você. E por falar nisso, você precisa assistir ao próximo vídeo sobre os símbolos escondidos na Semana Santa que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber. Está aqui na tela, esperando por você.